Sejam bem-vindos! He said one day we'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights. Bem-vindos para mais uma aula do Mentalidade Sarada. Hoje nós iremos aprender como fazer virar rotina. Qual é o grande segredo de ter constância nesse processo de seguir dieta e fazer treinos? Vão entrando. Para quem está assistindo essa aula gravada na plataforma, pula os 2 primeiros minutos para que a gente possa receber todos os alunos nessa aula. Eu tenho certeza que daqui você sai com gestão emocional, que você vai compreender o processo e como permanecer nesse processo. Sejam todos bem-vindos. Essa já é a música do nosso programa, do Mentalidade Sarada. Viva uma vida para ser lembrada. Então vamos lá, vamos começar com o nosso conteúdo. Qual é o grande segredo para ter sucesso? Quando a gente fala de resultado, nós compreendemos que nós precisamos de começar, né, a sementinha, plantar, ter realmente ali um processo, cuidando, regando, para que a gente possa colher então o resultado. Isso é o processo criativo para qualquer objetivo que nós desejamos alcançar. Então o resultado ele precisa de constância. Quem aqui tem dificuldade de ter constância no processo, né? Quem nunca começou uma dieta e desistiu? O nosso Mentalidade Sarada é justamente para a gente resolver esse problema. De nada adianta você ter acesso aos melhores treinos, de nada adianta você ter acesso às melhores dietas, se você não segui-los. Então, quando você olha para a sua infância, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você simplesmente subiu na bicicleta e já conseguiu dar as primeiras pedaladas? Você já conseguiu se equilibrar nessa bicicleta e você já conseguiu se arriscar até mesmo a andar sem as mãos? Não. Você passou por um processo de aprendizado, né? Você conseguiu ali ter uma repetição, uma constância, uma intensidade. E tinha um desejo que te movia a querer aprender a andar de bicicleta. Eu lembro que quando eu aprendi a andar de bicicleta, além de querer muito aprender a andar de bicicleta, eu queria muito aprender a andar sem as rodinhas, sabe? Eu não gostava desse processo de, tipo, ter algum cálcio ali, ter alguma coisa me ajudando. Então eu lembro que meu pai brigava comigo, ele falava assim, você tem que ir com a rodinha primeiro. Mas eu não quero ir com a rodinha. Ele falava, você vai se machucar. E eu me machucava demais. Eu ralava o cotovelo, eu ralava o joelho. Então eu tenho essa energia, né, que nós chamamos dentro do ISC, essa energia mais pro Yang, muito mais aflorada em mim. Então desde pequena eu tenho esse meu eu interior, meus céus, eles me levam mais pra coragem. Quando a gente olha pros arquétipos, né, o meu arquétipo do guerreiro, ele é muito aflorado. A gente fala sobre tudo isso dentro do ISC, mas aqui eu quero trazer pra vocês como que a gente vai conseguir gerir essa emoção, né? Porque basicamente é o fato de você não conseguir lidar com certos pensamentos que faz você desistir. Sabe quando você acordou cedo e no dia anterior você falou assim, não, eu vou conseguir, amanhã eu vou treinar. Amanheceu, despertador tocou, você apertou o soneca, falou, não, só mais meia hora. Aí você acorda depois de meia hora e fala, nossa, mas agora já não vai dar tempo. Aí você fala, não, eu vou à tarde. De repente você não vai à tarde, você não vai no outro dia e você entra nesse ciclo que você nunca vai de fato, não é verdade? Oi para todo mundo que tá entrando. Então olha só, hoje o nosso assunto é justamente isso, como fazer virar rotina. Quando a gente fala de rotina, eu sempre vou estar olhando para baixo, seguindo aquele famoso roteiro pra gente não se estender muito por essa live. Quando a gente fala de rotina, nós temos 2 fatores que são determinantes, repetição e intensidade. Me fala um hábito para você que já entrou no automático. Eu tenho certeza que existe alguma coisa que você faz de forma constante, não é mesmo? Alguém que está aqui na live que é aluna AMS, bom dia, Thaís. Ai, Thaís né, Thaís? Thaís, me fala, escreve aqui pra mim se você puder, se você tem algum hábito que é do dia a dia. Tem alguma coisa que você faz todos os dias, nem que seja, sei lá, 4 vezes por semana. Existe alguma coisa na sua vida que é constante. Todos nós temos, né, hábitos, temos alguma coisa que é constante, é comum na nossa rotina. Então, o que vocês têm aí do outro lado enquanto eu bebo uma água? Que eu já comecei a ficar com a garganta seca. Eu gravei podcast pro ISC a manhã inteira, aí eu comecei a live e já tá aqui arranhando. Vou falar um hábito básico. Todos nós escovamos dente, correto? Todo mundo acorda e faz esse hábito. É constante. Você não espera a motivação,
você não fica lutando para ter disciplina, né? Uma semana você faz direitinho, na outra semana você já fica tentando, né, achar ferramentas para que você fique constante, para que você aumente a sua disciplina nesse hábito. Não, esse hábito, ele já entrou no piloto automático. Esse hábito, ele já é um hábito enraizado. Você lembra quando você aprendeu a escovar os dentes? Basicamente, todos nós aprendemos a escovar os dentes quando nós éramos crianças. Gente, eu lembro da minha mãe me levar pra dentista, e a dentista... Olha que engraçado, né? Tanto que as nossas memórias são maravilhosas. Eu lembro da minha mãe me levar pra dentista, e a dentista me ensinando. Assisto desenho com meu filho. Ótimo, é um hábito, né, Thaís? É todos os dias. Você tem uma rotina com o seu filho. Então, hoje o nosso tema é como fazer virar rotina. A Thaís tem assistir desenho com o filho, é uma rotina do filho. Quem tem filho tem a rotina do sono, quem tem filho tem a rotina para, né, as alimentações. Por quê? Porque se a gente não coloca em rotinas, a vida se torna uma bagunça. E é por você não conseguir fazer o treino e a dieta virar rotina que você não tem constância, automaticamente você não tem o resultado. Então, quando você lembra de quando você aprendeu a escovar os dentes, eu aprendi a escovar os dentes pequenininha, né? Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro da minha mãe me levar ao dentista e a dentista até me dá brinquedinhos, sabe? Aquela dentista que tem aquele monte de brinquedinhos. Olha tanto que a memória da infância, ela é maravilhosa, porque eu lembro dos brinquedinhos que eu ganhava quando eu tinha passado 1 ou 2 semanas escovando, fazendo a escovação da forma correta. Então a gente olha aí para um gatilho, né? Para um desejo, um hábito e uma recompensa. Então a gente já vai começando a construir o que seria um hábito. Quando a gente aprendeu a escovar os dentes, nós, com certeza, não lembro, não sei como foi pra você, mas eu não me lembro, mas com certeza a gente ficou brigando com os nossos pais, que a gente não queria escovar o dente na hora que a gente acordava, a gente ia dormir, a gente dava aquele migué, a gente não queria, né, escovar os dentes antes de dormir. Não foi fácil, mas a gente aprendeu de 2 formas, ou pela intensidade ou pela repetição, e é isso que nós iremos aprender aqui. Obrigada. Então a gente vai aprender isso agora. Só que na infância nós tínhamos a nossa mente consciente não tão desenvolvida. Nosso subconsciente estava aberto, então nós éramos o quê? Uma esponjinha. Vocês já passaram pelas aulas anteriores, vocês compreendem a atuação do... Vou assistir depois para o treino na hora do almoço. Perfeito. Então vocês já compreendem a questão da mente consciente. A mente consciente é o nosso filtro, nós deveríamos saber filtrar. Quando nós tínhamos ali até os 7 anos, a nossa mente consciente ela não estava bem desenvolvida, então a gente não filtrava. Só que a gente aceitava tudo. E a gente absorvia de uma forma muito rápida, correto? Assistam as aulas anteriores. Então, quando a gente olha para essa escovação, hoje a gente não luta para escovar o dente. Você não espera motivação. Você não luta para ter disciplina. Você simplesmente faz. Por que hoje adulto você faz? Porque conscientemente você sabe os danos que você vai ter se você não escovar. Quando você é adolescente, às vezes você não... Manda um abraço para... Mando sim. Quando você é adolescente, você teve a repetição, né? Na infância, você realmente aprendeu pela repetição, mas você ainda dá um pouco... Se você, sabe, dá aquele migué, você ainda consegue escorregar, você vai dormir, você não escova os dentes, porque às vezes a sua compreensão existe, mas ela não tá lapidada. E aí, provavelmente, você vai ter uma cárie, ou você vai ter que, né, passar uns traumas lá no dentista. Eu, por exemplo, não gosto muito de ir ao dentista. Eu odeio aquele barulhinho na minha cabeça. Tem uma agonia de dentista. Então, você vai passando por esses momentos levemente traumáticos. E aí você fala, não, cara, agora eu vou seguir a minha higienização bucal à risca, porque não dá, eu não gosto de ir no dentista, além de tudo é caro. Então, você vai compreendendo o processo. Então existe uma repetição com aumento de compreensão e existe a intensidade por trauma. Quando a gente vai olhar para a criação de um hábito, nós temos que olhar principalmente para a forma como nós criamos os hábitos que nós já temos. Porque cada um de nós tem um padrão comportamental, tem um padrão. Eu tenho um padrão para acordar cedo e treinar. Tem amigas minhas que não conseguem acordar 4 horas da manhã, fazer a meditação, a oração, fazer a rotina magnética do ISC, ou fazer a rotina de bem-estar, ou a rotina de alta performance, né? Cada rotina entra para um determinado objetivo. E as minhas amigas, a maioria não tem padrões como eu tenho. E então você começa a perceber que você vai ter que analisar a forma como você cria os seus padrões, porque somente assim a gente vai conseguir realmente ajustar para criar o padrão que nós estamos criando aqui e agora, que é o padrão de treino e dieta, fazer virar rotina. O nosso desafio Mentalidade Sarada tem essa frase como lema, faça virar rotina.
Porque o resultado precisa de constância, você precisa de disciplina, você precisa de uma rotina que se torne automática, uma rotina que se torne prazerosa, porque se não for assim, você não vai ter constância e muito menos resultado. Então, olha que bacana, né? Hoje mesmo eu passei por um exemplo que eu quero dar para vocês. Nós já compreendemos que temos duas formas de fazer virar rotina, através de repetição e intensidade. A repetição, ela vai acontecer por um aumento de compreensão. Eu internalizo, eu entendo que aquilo para mim vai fazer bem, eu realmente preciso daquilo, então eu compreendi o processo. Eu compreendo porque que eu vou fazer agora e tudo bem que o resultado vai ser a longo prazo, mas eu compreendo. Então eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho. E aí, existe uma outra via, que é por alta intensidade. Tem um lado positivo, tem uma forma positiva e tem uma forma negativa. Quer ver uma forma negativa? Todos nós já passamos em algum momento da vida por um trauma. Vocês já passaram por algum trauma? E esse trauma, ele marcou a sua vida. Por quê? Porque ele teve um impacto muito grande. Intensidade. Quando você passa por algo assim, o que marca essa alta intensidade? O que realmente marca esse impacto? É justamente o impacto emocional. Então, quando você passou por um trauma, você passou por um processo de internalização via intensidade. E essa intensidade, ela é um reflexo de um pico emocional, que registra isso lá no nosso cérebro, lá nas nossas emoções, de uma forma muito forte. Então, nós temos uma via que não seria a melhor de todas para a gente lidar com o nosso treino, com a nossa dieta. O que isso tem a ver com o nosso treino, com a nossa dieta, Laís? Tudo a ver. A maioria de vocês, principalmente a maioria das minhas alunas do ISC ou do Mentalidade Sarada, do MS, elas chegaram no momento que eu chamo de basta. Você chega em um momento que você está 10 quilos acima do seu peso. Você chega no momento que as roupas não te servem mais. Você chega no momento onde você começa a perceber que você está recusando determinados convites. Você já não está viajando para lugares onde você sabe que você vai ter que ficar um pouco desconfortável porque você não quer lidar com vestir um biquíni, ficar de saída. Você começa a perceber que tem um basta chegando. E aquele basta, eu já passei por vários bastas, eu vou até dizer um para vocês. E aí esse basta, ele chega com uma força, com um impacto, com uma alta intensidade, que ali você fala, cara, chega. É o chega. É o basta. Eu não vou viver mais assim. Eu não me permito mais viver assim. Eu quero sim ter um corpo que eu goste de olhar no espelho. Eu quero vestir a roupa que eu quiser. Eu quero poder escolher o biquíni não pelo biquíni que vai me servir, mas pelo biquíni que eu quero vestir. Então, eu lidei, gente, com... acho que mais de 1.400 pessoas passaram já pela minha vida como alunas de personal, como alunas de aula de ginástica, como alunas de autodesenvolvimento pessoal. Inúmeras pessoas passaram para mim aqui no Brasil e na Austrália. E eu posso te dizer, não é diferente para ninguém. Todos nós aprendemos por repetição, quando a gente aumenta nosso nível de compreensão, entende o processo, e aí tem um como fazer isso, que eu vou falar agora. Ou a gente aprende pelo basta que chega na vida, que é pelo impacto, pelo trauma. Repetição e intensidade. Então eu só estou traduzindo para você o que a gente fala de uma forma muito técnica. Mas isso vai fazer você sair dessa aula aqui hoje sabendo aplicar para fazer virar rotina justamente o processo que te leva ao resultado que você deseja, que é ter uma mente primeiro, uma mente sarada, para que depois, porque reflexo, o nosso corpo é apenas um órgão de impacto, é um órgão de feedback. Não, nada acontece aqui no nosso corpo se não passar por aqui primeiro. E não é à toa que você não tem o resultado que você deseja, porque você não treina a sua mente. Você não tem uma mentalidade, entre aspas, sarada para conquistar um corpo sarado. Você tem uma mentalidade mole, que arrega a cada desafio, que desiste na próxima repetição, que cai em qualquer tentação. A gente chama de uma forma carinhosa, de uma mentalidade safada, né? Que cai em qualquer tentação, que fica deixando para depois. Você tem uma mentalidade mole. Isso no seu corpo se reflete como um corpo mole, com um corpo flácido, com um corpo que não tem energia, não tem a disposição necessária. Então a gente fala de corpo sarado esteticamente, mas eu estou indo muito mais além e eu quero que vocês entendam isso. Quando eu falo mentalidade sarada, é mentalidade sarada de bloqueios, de crenças, beliefs, né? Coisas que você tem contado pra você que não permite você chegar onde você deseja. Uma mentalidade
sarada emocionalmente. Hoje o nosso foco aqui é aprender a gerir as nossas emoções. Nós vamos chegar lá agorinha, então eu estou indo. Se você está assistindo aqui e não vai conseguir assistir tudo, salva a live para você assistir depois. Toda sexta-feira eu tiro todas as lives da semana do ar, porque essas lives são do Mentalidade Sarada, é da plataforma. Então quando você sair daqui, você entra lá no Mentalidade Sarada, que tá no link na minha bio, tá bom? Que aí você tem acesso a essas lives depois para você assistir. Se você tá aqui, manda, eu sei que é horário de almoço, manda essa live para o máximo de pessoas possíveis. Só essa aula, gente, tem o poder sim de transformar a vida de milhares de pessoas. Então não seja egoísta, não queira só pra você essa transformação, mande pra outras pessoas, porque eu tenho certeza que você pode agregar na vida de alguém. Então vamos lá. Hoje, por exemplo, olha só se vocês conseguem reconhecer isso aqui na vida de vocês. Hoje eu tava lendo umas reportagens, né? E aí passou uma que eu achei maravilhosa. Aqui em casa, o Gustavo sempre compra Yummy, e eu odeio Yummy. Alguém gosta de Yummy? Aquele negócio não tem gosto, né? Come, é gostosinho, tipo assim, é ok. Mas não é uma coisa que você fala, nossa, eu quero comer Yummy, hoje eu tô com vontade de comer Yummy no almoço. Isso não acontece. E aí, de repente, estava lá assim, eu tô com queda de cabelo, né, muito, eu tive do Covid 2 vezes, meu cabelo era 5 vezes mais do que isso aqui. E aí, foi comprovado, obviamente, né, a gente adora essas comprovações, porque a gente passa a comer aquela coisa pra sempre, né. Aí falou que o Yummy, ele ajuda muito na queda de cabelo. E aí eu li, e aí foi um aumento ali, eu realmente aumentei bastante, né, o nível de compreensão. Eu falei, cara, quer comer Yummy? Eu preciso de comer Yummy. Eu já falei assim, amor, você vai voltar pra casa? Compra Yummy, pelo amor de Deus. Como se isso fosse resolver, na verdade. Mas entende que eu passei por um processo de compreensão, onde já me levou ao desejo, e o desejo vai me levar ao processo da rotina, porque eu vou comer Yummy hoje, vou comer algumas vezes durante a semana, obviamente que tem todo um equilíbrio de vitaminas, tem toda outra coisa que eu preciso fazer, mas olha que interessante, uma informação pode ser um impacto. O que eu quero trazer para você é que um aumento de compreensão, você compreender algo, ele pode servir de impacto, de intensidade. Eu não comecei a querer todos os dias um pouquinho, né, comer isso que eu acabei de falar para vocês. Só que eu tive uma informação hoje que eu li bastante sobre isso e eu falei, caraca, impacto, intensidade, igual trauma, igual o basta. O basta que chega na sua vida não precisa ser o basta da dor. O basta que chega na sua vida pode ser um impacto intenso de aumento de compreensão. Quantas vezes você não sabia de alguma coisa e de repente alguém te contou e aquilo fez assim, ó, pum, sabe? Explodiu 1% da expansão da sua consciência, da sua mentalidade. Você fala, cara, eu preciso fazer isso. É esse. Agora, a maioria de nós aqui espera pelo quê? Pelo basta traumático. Pelo basta negativo. É você olhar no espelho e ver que você tá 20 quilos a mais, como se tivesse acontecido do dia pra noite. É você olhar pra sua rotina e perceber, cara, eu não consigo ir pra academia de jeito nenhum e não sabe como mudar isso. Então aqui você vai entender qual forma utilizar primeiro, a repetição ou a intensidade, e como utilizar as duas ao mesmo tempo, que é o blend perfeito. O blend perfeito é você conseguir o basta do conhecimento, show, esse é o basta. É o basta da compreensão, é a expansão de consciência. Esse é o basta que vocês vão passar aqui. As lives, gente, elas servem para dar para vocês um basta. Por isso que eu falo, assistam as lives, as aulas, milhões de vezes. Por quê? Porque cada vez que você assistir, você vai entender uma coisa diferente. E ali, talvez, naquele momento, no dia que você assistiu 2 semanas atrás, você não teve o basta. Aí você assiste a mesma live daqui 5 meses, você fala assim, olha, a Laísa falou isso aqui, eu não tinha escutado. Por quê? Porque depende muito daquilo que você está passando. Depende muito se o que eu disse tem a ver com aquilo que você está vivendo agora. Talvez você não está naquele momento onde aquilo que eu disse serviu como basta. Mas aí você escuta e você vai achar as chaves no mesmo conteúdo. Quantas pessoas aqui assistiram várias vezes o mesmo filme? Repetição, estou falando de repetição. E aí às vezes você não tinha visto algumas coisas. De repente você assiste esse mesmo filme em um outro momento da sua vida que ele faz todo sentido. Isso acontece muito comigo com livros. Eu tenho livros que eu já devo ter lido mais de 25 vezes, com certeza. E toda vez que eu leio, repetição, toda vez que eu leio, eu aprendo algo diferente. Então nós temos a via repetição e nós temos a via intensidade. A via intensidade, ela tem 2 ramificações. O trauma ou o basta pelo conhecimento. Então, vocês compreendendo isso, a gente consegue ir para uma outra história. Eu quero dar um exemplo para vocês que foi um basta para mim. Eu vou até gravar
pra vocês. Atrasada, mas cheguei. Chegou chegando, Ana. Parabéns. O importante é vocês estarem aqui. Eu levei um basta, que foi um tapa na minha cara. Há um ano atrás, eu estava no hospital, né? Naquela correria louca que vocês conhecem, cuidando do meu pai, no tratamento de câncer. E tinha uma rotina dele que eu sempre encontrava com uma menina que também tinha câncer. Ela tinha mais ou menos a minha idade, 28 para 29 anos. E ela era muito magra. Gente, ela era muito, muito magrinha. Eu não gostava de olhar pra ela porque eu me emocionava, eu queria chorar. Então eu olhava pra aquela menina e falava assim, gente do céu, sabe? A gente reclama tanto da vida e toda vez que eu ia pro hospital eu tinha um choque de realidade. E aí essa menina conversava um pouquinho e sempre muito feliz, e um dia ela me parou e falou assim, Liza, a gente já se conhecia, né, gente? Porque foi 8 meses na mesma rotina ali, pra vocês terem noção. Ela falou assim, Liza, posso te falar uma coisa? Eu falei assim, pode. Eu comecei a te seguir no Instagram, porque eu queria saber o que você fazia pra ter esses braços assim, tão definidos. E eu te acho tão linda, mas tão linda. E toda vez que eu te olho, eu lembro dos meus treinos, da minha rotina que eu tinha. Aí eu falei, sério, você treinava? Nossa, eu treinava demais. Eu era rata de academia. Tinha uma academia no meu bairro, sabe aquelas academias com aqueles pesos, tudo antigo? E o meu momento era ir pra academia. E aí ela falou, gente, eu olhava pra ela e falei, gente, mas ela é tão magrinha, eu não consigo nem enxergar como que ela era realmente. Ela falou assim, olha, você não vai acreditar, mas eu vou te mostrar, vem aqui. E eu ficava horas, né, gente, no hospital. Então a gente meio que ficou muito próxima e ela me mostrou. Gente, quando eu vi as fotos dela, eu falei, ela era linda de corpo. Linda, e realmente ela devia ser uma rata de academia, igual ela disse. Ela tinha uma bunda, eu adoro ver bunda, né? Porque eu nunca tive uma, então eu adoro ver bunda das meninas pra ver, cara, eu quero chegar naquele lugar, aquilo ali é minha inspiração. E ela me mostrou, e ela tinha umas pernas, ela tinha um bumbum, uma barriga. E eu falei, meu Deus, como você era maravilhosa, você é maravilhosa, mas nossa, que lindo. E ela falou assim pra mim, olha, você sabe o que mais me dói hoje? Porque ela tava no estado, gente, de câncer terminal. O médico tinha dado pra ela apenas 8 meses de vida, só que ela tinha uma filha. Só que ela já estava nesses 8 meses de vida há 4 anos. Há 4 anos. E aí ela falou assim pra mim, Liza, eu não importo de ir embora. Não importo. Eu só preciso de ter certeza que a minha filha vai ficar bem. E eu tô cuidando dela pra ela ficar bem, pra ela conseguir cuidar dela mesma. Então todo dia eu ensino ela a fazer a comida, todo dia eu ensino ela a limpar a casa, todo dia eu ensino ela a pegar ônibus. Eu fico alertando ela pra ela tomar cuidado, né, com as pessoas estranhas, pra ela saber realmente o que ela pode fazer, onde ela pode fazer, com quem ela deve estar. E eu tô cuidando dela. Porque eu sei que eu vou, mas todo mundo vai, não é mesmo? Então eu vou antes um pouco do que a maioria vai. Mas eu só preciso de deixar ela pronta pro mundo. E assim, gente, nesse dia, eu já chorei demais nesses hospitais, viu? Eu sou muito emotiva, o meu pai me deu a maior lição da minha vida nesse tratamento. E aí, nesse dia, eu levei o basta. Eu tô falando pra vocês de criar rotina, né? Virar rotina através da repetição ou do basta. Naquele dia ela me deu um basta. Sabe como que ela me deu um basta? De uma forma muito simples. Você não precisa de esperar o basta chegar na sua vida com trauma pra você olhar pro espelho e falar, cara, tô com 20 quilos agora. Esperei quantos anos pra engordar 20 quilos? Porque não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia. Aí ela me deu um basta naquele dia. Porque eu estava no início de uma rotina muito pesada que eu ia enfrentar com meu pai. E eu não ia conseguir sair do hospital. Basicamente, eu morei dentro do hospital, né? Eu conheço todo mundo dos hospitais de câncer aqui de Goiânia. Morava nesses hospitais por 2 anos, foi assim. E ela falou assim pra mim, sabe o que mais me dói? Porque não é o fato de eu ir embora. Eu sei que eu vou, mas todo mundo vai. Eu vou estar feliz de ir quando ela estiver pronta pra viver sem mim. E eu vou deixar ela pronta pra viver sem mim. Mas olhando pra minha vida hoje, toda vez que você entra na sala, Liza, eu vejo pra você, eu vejo tanto que você é bonita. E eu lembro da minha rotina de treino. E quando eu estava na minha rotina, e eu treinava porque eu trabalhava demais, e o único lugar que eu conseguia acalmar minha mente era treinando, porque lá eu não conseguia, embaixo da nossa olhos. É verdade, Ana. E ela falou assim, eu não conseguia ver o quanto aquilo era importante. Muitas vezes eu ia grilada, muitas vezes eu só ia, mas eu ia. Porque o corpo foi consequência, é o que eu falo pra vocês todo santo dia. O corpo é consequência, mas todo dia a minha mente se esvaziava. Todo dia a minha mente tinha aquela paz que eu precisava pra continuar. Então eu ia. E hoje o que mais dói é eu não poder treinar. O que mais dói é estar há 4 anos nesse hospital e saber que eu treinava todos os dias, só faltava domingo às vezes pra estar com a minha família. E hoje eu não posso fazer isso. Então,
A vida ensina que a gente não vai, nos últimos dias de vida, a gente não vai ficar lembrando, nossa, eu poderia ter tido aquele carrão. Nossa, que falta que eu sinto daquela casa milionária que eu comprei. Não, a gente vai sentir falta das coisas mais simples. Seja igual meu pai ficava falando pra mim, nossa, eu tô querendo só comer arroz com feijão, não aguento mais tomar soro. Ou seja, de coisas, nossa, só queria ter dado um abraço naquela pessoa. Percebe que a vida ela é feita de escolhas e lapidada pelos detalhes. São os detalhes que importam em qualquer processo. E sabe qual foi o meu basta? Não sei se você entendeu qual foi o meu basta. Mas eu estava passando por vários problemas, tinha acabado de chegar no Brasil, eu tinha largado meu grande sonho que era a Austrália, estava cuidando do meu pai, a minha vida mudou. Eu estava do zero financeiramente, comecei um negócio do zero, comecei a crescer e ali naquele dia era Deus coloca as pessoas certas no seu caminho. Se você está aqui, você pode ter certeza que em algum momento você estava precisando de alguma coisa que eu estou falando e você vai escutar. Você não entra na vida de ninguém por acaso, o acaso não existe. Você não passa por algo igual isso daqui por acaso, não existe acaso. Não existe o acaso. Coincidência é só o agir de Deus. E aquilo que a gente acha que é por acaso é apenas uma validação da nossa mente. Eu ensino isso dentro do ISC. Porque tudo que passa na nossa mente, tanto preocupação quanto aquilo que a gente quer alcançar, Deus coloca no seu caminho algo que vai realmente validar o que você está pensando. Nada é por acaso, tudo é validação da mente. Eu explico isso a fundo no ISC. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que aquele dia, sabe o que eu precisava? Eu precisava do meu basta. E o meu basta foi quando ela falou assim, Liza, o que eu mais sinto falta era de treinar todos os dias. Porque aquilo me trazia paz mental. Aquilo me dava força para eu continuar na minha luta. Hoje, eu só quero realmente deixar minha filha pronta para o mundo. Porque daqui a alguns meses eu vou. E aí, eu fui pro banheiro. E chorei igual uma criança. Eu já tinha chorado inúmeras vezes nessas situações com meu pai, porque são tantas histórias que eu quero até contar mais aqui nos Reels pra vocês, porque eu acho que isso ensina. Eu chorava, mas eu chorava, gente. Eu cheguei com a cara roxa na sala e falei assim, pai, eu vou treinar e já volto. A partir daquele dia, que já tem 1 ano e 8 meses, não existe uma semana na minha vida que eu não tenha ido treinar. Talvez eu não tenha ido treinar 7 vezes, mas pelo menos 3 vezes eu te garanto que eu fui. Por quê? Porque naquele momento eu percebi que nós não damos valor àquilo que nós temos e quem nós somos. E principalmente as capacidades que nós temos hoje, que nada te impossibilita de fazer por você, mas você não faz. Nada tem te impossibilitado de ir treinar todos os dias, mas você não vai. Nada tem te impossibilitado de comer uma comida mais saudável ao invés do fast food que você está querendo simplesmente cobrir uma emoção, se sentir confortável. Mas você não faz, você não muda a sua mentalidade. Naquele dia eu falei assim, eu vou todos os dias. Não é por mim, é pelo meu pai que não pode ir pescar. Porque ele está ali, de cama. Eu vou todos os dias, porque eu vou lembrar todos os dias dela, da Laura. Porque ela falou pra mim, o que eu mais queria era poder treinar. E eu posso. Enquanto eu puder treinar, eu vou treinar. Pra honrar o corpo que Deus me deu. Pra honrar a saúde que Deus me deu. Pra honrar o meu trabalho. Pois é isso que eu ensino pra vocês. Fazer virar rotina. Essa história talvez vai ter mais impacto do que todo o conhecimento que eu vou trazer pra vocês agora. Mas o conhecimento também é importante. Mas talvez essa história seja o basta. Se eu te mostrei que existem 2 formas de fazer virar rotina. Repetição e intensidade, a intensidade vem o trauma, o seu trauma, um basta, que você permitiu chegar no limite, né? Infelizmente, nós às vezes precisamos da dor para mudar. Ou você pode usar o basta do outro de exemplo para você e mudar agora. Ou você pode usar um aumento de consciência. Poxa, eu aprendi isso, isso aqui, a Liza falou isso, esse insight, e seu basta para você. No Mentalidade Sarada vocês têm acesso aos exercícios. Aqui eu te passo um conteúdo muito profundo e denso. Lá também vocês conseguem assistir isso aqui várias vezes. Não deixa de entrar, tá? Não deixa. É por você. Aquele dia, gente, eu nunca mais tive um dia que eu falei, cara, eu não vou treinar essa semana. Não, tem dias que eu não treino. É óbvio, nós somos seres humanos. Acontece, é isso aqui, né? É oscilação de emoções o tempo inteiro. Eu vou mostrar pra vocês essa questão de gerir essa emoção. Mas aquele dia foi meu basta. E todos os dias eu honro o fato de ter pessoas que não podem e gostariam de estar no meu lugar e fazer, e eu posso, e não vai ser a minha falta de gestão emocional que vai me impossibilitar de ir. Não vai ser a minha falta de treinar minha mente que
que vai me impossibilitar de ir. Aqui eu não entrego pra você treino e dieta, porque não é isso que você precisa. Você tem o YouTube, você pode abrir agora e acessar tudo que você quiser. Você tem na sua mão um mundo pra você acessar qualquer conhecimento. E isso não significa que você vai aplicar, porque você não tem uma mentalidade sarada pra aplicar. Você não tem uma mentalidade forte pra construir um corpo forte e alcançar qualquer objetivo. Simples assim. Eu vou dar uma pausa porque eu tô ficando daquele jeito elétrico, 220, e eu preciso de passar pra vocês agora o passo a passo pra vocês gerirem a emoção de vocês. E vai jogando esse aviãozinho pra todo mundo. Se você passou aqui, cara, gostou do que eu tô te falando e não vai dar pra assistir, salva. Porque se você assistir a história que eu acabei de contar, já vai ser o seu basta. Sem você precisar de ficar extremamente insatisfeito com o seu corpo pra criar vergonha na cara, largar de ser safada e treinar e fazer a dieta. Só um segundo. E o que acontece quando a gente passa por um trauma, por um basta? Existe um quê? O que aconteceu aqui? Minha energia foi lá em cima. As minhas emoções estavam, né, até chorando, pra variar. Nós temos um pico emocional. E o que acontece quando você vai pela via repetição e não consegue fazer virar rotina? Você tem inúmeros pensamentos, que nós chamamos de elementos sabotadores, que geram sentimentos em você. Seja aquela preguicinha, seja aquela falta de capacidade, seja aquele desânimo. Isso gera um sentimento. Também é emoção. Não é emoção em alta intensidade. Mas é uma emoçãozinha a todo dia que você não sabe lidar. Os detalhes da vida, né? Vida, escolha, lapidação por detalhes. A vida é feita de escolhas e lapidada pelos detalhes. Aquele detalhe que você deixa passar, e de repente foram 2 anos que você fala que amanhã você vai e você nunca vai. Na verdade, você nunca vai mesmo. Então aqui você compreende que eu vou ter que aprender a gerir as minhas emoções no dia a dia. E eu vou precisar também de trazer a alta intensidade, lembrando o que eu quero realmente. Às vezes aprendendo comigo, às vezes usando o exemplo de outro, mas não deixa chegar na dor pra mudar. Não deixa ser esse basta. Esse é o pior basta. Essa é a pior forma de aprender, porque aí, pra você realmente emagrecer todos os 20 quilos de 10 anos, é muito mais difícil. O processo, ele vai ser mais difícil pra você. E sabe o que acontece? A tendência é você desistir mais rápido. Então, o que eu quero te mostrar aqui? Tem uma outra história aqui, que é do Patins, eu vou ver se dá pra eu contar ou não. Eu quero mostrar que tudo, exatamente tudo, está sobre seu controle, sobre a sua influência. O que significa que cabe a você controlar as suas emoções desde o primeiro segundo que você abre os seus olhos e acorda. Independente de qual interferência você está sofrendo. Ontem nós passamos nas... Opa! Muita energia, gente. Caiu tudo aqui. Peraí, voltando. Eu vou aproveitar. Eu precisava ligar o ar-condicionado. Só um segundo. Tô pingando aqui já. Eu segurei a barra até agora. Aproveitar que já caiu pra eu ligar, porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou derreter mais ainda. Peraí que meu tripé tá... Amor! Bastidores da vida real. Liga o ar pra mim, por favor. Peraí, gente. Caiu tudo aqui. Aproveitar que caiu aqui meu tripé. Pra ligar o ar. Não sei porque ele desestabilizou aqui. O ar? Esqueci. É, por favor. É só porque eu tô... O negócio caiu aqui, obrigada. Gente, sério. Olha isso aqui. Olha isso, meu Deus. Pra vocês verem, eu aguentei aqui pra manter o conteúdo pra vocês, pra não ter que parar no meio do raciocínio. Mas o negócio que tá difícil. Não sei se vocês estão vendo aí o suor. Olha isso. Mas vamos lá, continuando. Segura aí. Quantos minutos pra almoçar? Pra almoçar? 20 minutos, né, gente? 20 minutos a gente termina, assim, certeza. Ele sempre fica assim, cara, você não faz meia hora de live, você faz 1 hora de live, né? Não dá. Mas a gente já tá chegando ao fim, de verdade. Agora vocês já passaram pelo processo de expansão de consciência, né? Tá meio torto aqui, mas vamos assim mesmo. Eu não aguento de ver torto, peraí, vamos assim mesmo não. Aí. Tá bonitinho aí? Espero que sim. Essa aula vai pra nossa plataforma depois. Então... Se tudo está sobre o nosso maravilhoso controle, cabe a gente assumir o controle, não é verdade, minha gente? É fácil assumir o controle? Óbvio que não. É fácil gerir as emoções? Óbvio que não. É por isso que a gente tem que treinar, igual treina corpo. Mas aí você quer treinar o corpo antes de treinar a mente. Aí o que acontece? Você vai treinar o corpo e a mente te sabota, porque ela é mais esperta que você. E ela tem mais controle sobre você do que aquela sua vontadezinha passageira de ser fitness.
A vontade, gente, ela tá no emocional, no racional. Eu quero. Mas você toma decisão? Não toma decisão. Tomar a decisão é racional. É você pegar o processo e encarar o processo. É o que a gente faz aqui. Então, você controla como sente a partir dos pensamentos que tem sobre as situações. Nós passamos pelos níveis. Nível 1, 2, 3 e 4. Para que a gente compreendesse quais são as principais interferências. Se você não fez o exercício que eu deixei para você no grupo, você faça o favor de fazer o exercício, porque esse exercício ele é fundamental. Porque ali você vai perceber qual é o nível. Você está no nível ambiente, está no nível de relacionamentos que estão interferindo, você está no nível onde as suas crenças, os seus valores estão interferindo, a sua expressão, qual é o nível que está tendo maior impacto nessa sua falta de virar rotina, de se manter nesse processo. Quando a gente analisa isso, a gente percebe que cada nível traz um certo sentimento. Eu vou te mostrar um triângulo maravilhoso que eu criei para o método ISC, que toda vez que você tiver uma emoção, que você não souber agir da forma adequada, você vai olhar para esse triângulo na sua cabeça e você vai fazer o ritmo e você vai se equilibrar. Então segura aí que você vai chegar nesse momento junto comigo aqui agora. Então nós precisamos de compreender que cada nível nos traz certos sentimentos e que existem padrões. Esses padrões nos levam a entrar em determinados estados mentais, em certos estados emocionais. Você sabe exatamente aquilo que te faz sentir triste. Você sabe aquilo que te faz sentir bravo, desanimado, sem energia. É um pensamento, às vezes é uma comparação, às vezes é um estímulo, né? Uma pessoa te fala alguma coisa. Aí tá vendo os estímulos, gente? Ó, ambiente. O ambiente tá estressante, né? Nível 1, sobrevivência, a base. E aí você já se sente ansiosa, sente. Porque você pensa, eu não consigo fazer nada aqui, esse povo não cala a boca, esse pessoal não me ajuda, né? Você terceiriza muito. Então o ambiente está interferindo diretamente. A maioria de nós estamos travados no primeiro e no segundo nível. Então, quando a gente olha para esse ambiente, a gente sente algo. Quando a gente sente algo, não tem como você sentir uma coisa e agir de uma forma diferente. Você vai agir como um reflexo, espelho. A vida é um espelho. Você espelha no mundo físico aquilo que está dentro de você. Então você passa primeiro a reconhecer os seus padrões. E você entra naquele exercício que tem lá tanto no ISC quanto no Mentalidade Sarada, que nem tudo que me abala eu absorvo. Porque se tudo que chegar até você, porque tudo te abala, se chegou até você, entrou, bateu em você. Seja uma opinião, seja a sua chefe brigando com você, seja o seu marido te criticando, seja talvez visão. Você vê uma menina mais sarada, mais gostosa do que você fala, caraca, nunca vou conseguir ser daquele jeito. Qualquer coisa que chegue até você, que gere um pensamento, que te abala, se você absorve, ferrou. Agora, se você é abalada, balança, porque você até sente, mas você sabe controlar, balança, mas não cai, perfeito, você tá no caminho. Agora, quando você chega no nível 5 pro 6 e 7, ali na pirâmide, você fala, ok, nem tudo que me abala eu absorvo, porque você deixou aquela emoção, passou por você e fluiu. Você não precisa absorver, entendeu? Ok. Nesse momento, o que acontece? Você passa a entender o que é gestão emocional. Então, para absorver, eu tenho que realmente estar no controle, porque eu não posso absorver tudo que chega até mim. Essas emoções, elas fazem com que você entre nessa repetição de rotina, porque todo dia você tem às vezes uma questão emocional, um sentimentozinho que faz você não ir, faz você não comer a comida, faz você escolher o chocolate ao invés de uma barra de proteína, faz você escolher um prato, né, um sanduíche ao invés de uma salada com frango. Então isso vai sendo absorvido. E a longo prazo, seu subconsciente, que não rejeita nada, lembra? Ele vai só absorvendo, porque a sua mente consciente não soube filtrar. Então você tem duas escolhas para fazer virar rotina. Ou você vai pela intensidade, não entra no basta, por favor, ou você vai pela repetição. E aí mais pra frente você vai conseguir juntar os dois a seu favor. A intensidade é quando você chega nesse basta e te marca. A repetição é quando você tem compreensão ao longo do processo e isso requer uma gestão emocional diária. Então você não precisa esperar a dor para mudar. Você simplesmente se coloca numa posição onde você muda de forma consciente e ativa. Sem gestão emocional e sem gestão energética, você não vai a lugar algum. Sabe aquele dia que você chegou, que você acordou super triste, a sua energia estava lá embaixo? Foi o dia que você teve mais produtividade no seu trabalho? Foi o dia que você deu o seu melhor na sua casa, com o seu esposo, com seus filhos? Foi o dia que você, nossa, estava se amando, você colocou a melhor roupa? Não foi.
Não foi porque você já começou com uma emoção baixa. Não foi porque sua energia estava lá embaixo. Não tem como uma pessoa com energia baixa dar o seu melhor em lugar nenhum. Então, quando você entra no processo para fazer virar rotina, existem 3 estágios que nós iremos passar agora. Só que a gente faz a ordem inversa. A gente inverte esse processo. E não é à toa que não dá certo. Não é à toa que você não consegue ter a constância que você deseja para chegar ao resultado que você realmente quer e merece. Então, olha só. Primeiro passo é você reconhecer o seu padrão. Qual é o seu padrão emocional? Qual é o padrão para você? Qual é o gatilho que realmente aciona o seu padrão? Eu tenho uma aluna que quando o marido dela, por exemplo, fala que ela tá bonita, ao invés... É muito louco o nosso cérebro, né? Ao invés dela achar que, por exemplo, nossa, né? Obrigado por ter notado, obrigado por elogiar. Ela fala, ué, então quer dizer que eu não tava antes? Então quer dizer que o que eu fiz aqui? Ela não consegue aceitar o elogio sem passar por um padrão de pensamentos que faz ela questionar o porquê que ele está elogiando. Ué, você tá me elogiando? Será que ele quer alguma coisa? Será que ele fez alguma coisa de errado? Por que ele tá me elogiando hoje? Percebe que tudo aciona algum padrão, algum programa. É programa, gente. Igual eu falo dentro do ISC e no Mentalidade Sarada pra vocês. Nós temos programas que foram instalados ao longo da nossa vida, não por nós, principalmente pelos nossos pais, pelas pessoas ao nosso redor, no nosso subconsciente, que nós não desinstalamos e nós não colocamos um programa mais forte para enfraquecer esses. Aqui você instala o programa Mentalidade Sarada para que você realmente consiga inverter essa situação, para você chegar onde você quer. Então, quando a gente reconhece o padrão, a gente já sabe que, peraí, ele falou aquilo, respira, sintoniza, né? Que a gente tem a rotina do sintonizar, para que você não absorva da forma errada. E aí você compreende o padrão a ser utilizado. Primeiro eu reconheço o padrão que eu utilizo mais, depois eu reconheço que eu preciso mudar esse padrão e utilizar um padrão novo, então eu vou para a terceira etapa, que eu crio o meu padrão. Porque a partir disso, você teve uma autoanálise que vai te levar ao lugar que você realmente quer. Energizar tem que ser um hábito para você. Aumentar a sua energia precisa ser um hábito para você. Você olha para todos os fatores externos, para todo o movimento para fora e esquece que o principal movimento ele é para dentro. Você precisa fazer o movimento para dentro. Você não pode medir algo que você não vê como mensurável, compreende? Exemplo, se você tem uma loja de roupas, você tem uma equipe de vendas e todo mês você tem uma meta. Então você consegue medir as vendas. Você consegue medir o mês que não foi tão bom porque a meta ficou muito abaixo, 30% abaixo. Você consegue medir um mês que foi realmente muito bom porque além de ter batido a meta, vocês extrapolaram ali, sei lá, 10, 15%. Você percebe que tem uma forma de medir. Tudo é mensurável. É exatamente tudo. E nós somos seres vibracionais. Nós temos uma vibração, nós temos uma escala emocional. Então, todo sentimento, todo pensamento que gera um sentimento que leva a uma ação, a gente precisa de olhar primeiro para a forma como nós estamos pensando. Não vai ter como ter um resultado diferente sem mudar o que está na sua mente. Sabe aquela historinha que você tem contado para você? A gente tem que mexer nela agora para que você realmente chegue lá. Então, quando a gente olha para isso, a energia, a sua energia, ela está sob seu controle. Você consegue aumentar a sua energia. Você consegue sair desse padrão, desse estado. Só que sabe o que acontece? Olha só, existe um padrão que nós enfrentamos. A gente passa normalmente por um choque que nos leva a sentir raiva ou tristeza, né? Que leva a depressão, barganha. Aí você passa por um momento de aceitação. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Você tem um choque de realidade. Você olhou no espelho e falou assim, caraca, engordei 20 quilos. Você subiu na balança e falou, meu Deus do céu, como que eu engordei 20 quilos? Eu não vi isso chegar. E aí você tem esse choque. E você começa a ter raiva de você mesmo. Tristeza, depressão, você passa a comer para se confortar. Porque você tá precisando daquele acolhimento. Aí o seu self 2, o emocional, ele te acolhe. Seu self 1 fica brigando com você. E aí você vai e começa a comer. Você começa a querer tampar aquilo ali. Você passa por esse processo. E de repente você começa a barganhar com Deus, né? Você começa a barganhar com a nutricionista, você começa a barganhar com você mesmo. Não, se eu fizer isso, eu vou deixar de comer isso. Não, hoje vai ser a última vez que eu vou comer.
Hoje eu vou fazer essa refeição livre e amanhã eu começo a minha dieta. Não, porque até parece, né? Tipo, exemplo, eu fazia isso mais com o McDonald's. Eu falava, não, hoje vai ser o último Big Mac que eu vou comer. Amanhã eu volto pra minha dieta. Como se o McDonald's fosse fechar. Como se nunca mais fosse existir Big Mac, né? E aí você faz essas barganhas. Você começa a barganhar com você mesmo ou com Deus. Deus, se eu emagrecer 20 quilos, você pode ter certeza, eu vou fazer uma promessa que eu vou fazer tantas doações todos os meses. Então você começa a barganhar com a nutricionista. A gente entra nesse processo de barganha. E aí depois da barganha, você passa tanto tempo na barganha, você passa tanto tempo na tristeza, na depressão, você passa nesses 2, 3 estágios que estão ligados aos níveis que vocês tiveram acesso na última live, na última aula. E aí chega o momento do basta. Você esperou o processo te levar pro basta, que eu falei pra você não passar pelo basta. Você tem outros recursos. Eu estou entregando pra você os outros recursos. E existe um que vai chegar ao seu limite, é o basta. Aí você vai pra aceitação. E aí você aceita. 2 caminhos. Você aceita que você vai ser assim pra sempre e vai piorar cada vez mais, ou você aceita que chegou no seu basta. E aí você usa a dor pra te mover. Você usa o pico emocional pra tirar você do lugar. E eu não tô falando só de comida. Tô falando daquele relacionamento que por anos você está nele. Você deixou a repetição de pequenos detalhes que não te agradava, aqueles detalhes que te incomodava, mas não era um pico. Até que chegou um momento que aquele copo ficou cheio da repetição, dos detalhes, da amargura, da falta de parceria. Ficou cheio, que derramou. E uma vez que derrama, minha querida, você não consegue colocar essa água pra dentro de novo, não. Chega o seu basta. Chegou o momento de mudar. Chegou o momento que fala assim, daqui em diante eu não vivo desse jeito mais. Seja no seu relacionamento, seja na sua profissão, seja no seu corpo. É por isso que eu tenho o ISC. O ISC trabalha as 3 áreas. E ali você consegue sair de onde você está e criar uma nova realidade. Porque é possível, está no seu controle, você é capaz e você merece. Quem entendeu aí, essas são as 3 frases da quebra de crença. Então, aqui a gente está trabalhando no corpo. E você vai esperar até quando? Mais quantos sanduíches, mais quantas pizzas, quantos sorvetes, quanta falta de vergonha na cara para não levantar a bunda da cadeira para ir treinar. Até quando? 20 quilos, 50 quilos, uma diabetes, uma condromalácia, uma dor na coluna, uma doença autoimune. Até quando? E aí você chega na aceitação. Aí você muda, né? Ou muda, ou já sabe o que acontece. E aí você chega nessa parte. O seu game changer, eu gosto de chamar de game changer, como se fosse realmente uma mudança total de jogo. E agora, pra gente chegar ao final, a gente tá finalizando já, você compreende que você precisa juntar intensidade e repetição, correto? A repetição exige de você gestão emocional diária. A intensidade exige de você, nesse caso, não é o basta, a intensidade exige de você uma alta compreensão. Você vai compreender isso aqui que eu estou falando pra vocês em um nível tão profundo que vai ser o basta. Porque você vai falar assim, a Liza me explicou que é assim. Então, basta, chega. A partir de hoje eu não vivo mais como eu estou vivendo. Então, escolha o basta pelo aumento de compreensão, pela expansão de consciência e jamais o basta pelo trauma. E aqui a gente entra no que eu vou mostrar pra vocês, o triângulo energético, que é o pêndulo energético, pra vocês aprenderem um pouco como lidar com as suas emoções no dia a dia. Eu vou passar apenas por um triângulo. No ISC vocês têm acesso a isso de uma forma mais profunda. Não temos vagas para o ISC tão cedo. Quando tiver, se dê a oportunidade, se dê a chance de ser treinado ao nível de alcançar o objetivo que você quiser. Aqui eu vou te mostrar que existem 3 estratégias para você chegar onde você quer. Normalmente, nós começamos pelo caminho inverso. Lembra que eu disse para vocês? Quando a gente entra num processo, a gente precisa de estratégia, certo? Nós temos 3 fases. Vocês olham para eu quero emagrecer. Qual é a melhor estratégia? Normalmente nós começamos pelo lado errado, escolhendo a estratégia. A estratégia não é o primeiro passo que você tem que dar. Normalmente, se você começa pela estratégia, você se frustra no processo. Então, quando você deseja alcançar um determinado corpo, então aquele corpo, ele exige, o efeito, exige causas que te fazem entrar no processo, correto? Então você começa a olhar o quê? Qual é a melhor estratégia para eu chegar lá? Esse é o pior erro que você pode cometer. Porque nesse momento, falando só do nosso tema aqui do Mentalidade Sarada, você começa a tentar achar a melhor dieta.
Você passa a tentar achar a melhor periodização de treino. Você começa a me perguntar, Laisa, como é que você chegou nesse corpo? Me fala qual que é a sua dieta, me fala qual que é, o que você treina, como é que você treina, quais são os seus exercícios, qual é a sequência. Você passa a olhar para estratégia. E olhando para estratégia, você esquece de outros dois fatores que são essenciais para qualquer mudança. E aí você olha assim, cara, por que a maioria das pessoas estão obesas? Se todo mundo tem inúmeras estratégias no YouTube, né? Nós temos vários treinos na internet. Peraí, as estratégias, elas existem e elas estão de fácil acesso. Ou, por acaso, quando você vai acessar um vídeo de treino no YouTube, ele é bloqueado. Você não pode acessar. É um segredo, tá proibido. Você não consegue acessar nada sobre alimentação saudável. Você não tem livros para isso. Todos os livros estão trancados numa biblioteca secreta. Todo conhecimento que existe sobre treino e dieta que te faz realmente ter uma vida mais saudável, o corpo que você deseja, tudo isso está trancado, está bloqueado na internet. Você não tem acesso. Não é assim que a gente vive? Eu tenho certeza. Mas peraí, se todo mundo tem acesso, todo mundo tenta, mas ninguém consegue, então será que o problema é que nós não temos as melhores estratégias em nossas mãos? Será que é isso mesmo? E aí você começa a fazer dietas cabulosas. Você não conseguiu nem sequer fazer 5 refeições saudáveis no seu dia, tomar uma certa quantidade de água, né, adequada para o seu bom funcionamento do seu corpo. Você não consegue fazer o básico bem feito, mas você quer a dieta cetogênica. Você quer a dieta low carb, você quer a dieta mais extrema, você quer a dieta paleo, você quer compensar a sua falta de vergonha na cara, passando por um processo doloroso para justificar o fato de você nunca ter conseguido realmente fazer o básico funcionar. Aqui você chegou no porquê que você não consegue seguir treino e dieta. Porque você busca pela melhor estratégia e você pula os 2 primeiros passos. Porque a estratégia é a última coisa. É a última coisa. O como não é o mais importante. Um grande líder de grandes empresas, isso eu aprendi na Austrália, com um cara chamado Gary Vee. O como não é o mais importante. Eu vou mostrar o que é mais importante. Gente, eu fui numa palestra do Gary Vee em Sydney. E eu adoro esse cara, né? Eu tenho alguns caras que eu sou apaixonada, porque eu já fui atrás dele no mundo inteiro, já assisti tudo deles no digital e no presencial. Tony Robbins, Gary Vee, Joe Dispenza, Wim Hof, fiz o Homem do Gelo, fui lá fazer a imersão, entrar na banheira d'água, no método, enfim. E vocês percebem que é tão simples fazer isso aqui dar certo, mas a gente quer o caminho mais difícil. Porque a gente quer provar pra gente mesmo que, cara, não é porque... Não, calma aí. A culpa não é sua. Não foi porque você foi uma safada a vida inteira e não seguiu o básico. Não fez o simples. Não, não. É porque era difícil, tá vendo? A dieta, a paleo, a não sei o que, a cetogênica, tá vendo? É difícil fazer isso. É por isso que você nunca conseguiu. Então, nós sempre tentamos encontrar o porquê. Tentando... Hoje minha consciência foi expandida. Sei, Lorena, obrigada. Ótimo, perfeito. Não comece pelo como. Não comece pelo como. E deixa eu te contar. No ISC, eu mostro que o como, ele é entregue pra você. Não só pra dieta e treino, não. Isso aqui é básico, isso aqui é superficial. A gente tá trabalhando no nível superficial. A gente tá trabalhando no físico, né? O relacionamento que você deseja, a profissão, o trabalho que você deseja, a quantidade de dinheiro que você deseja, isso tudo está justamente nessa profundidade que a Lorena acabou de citar. O como não é o mais importante. Você tá batendo cabeça atrás do como. Não é o mais importante. Laisa, beleza, qual que é o mais importante? Então, o problema, percebemos que não é a dieta X, Y, W, Z, o treino tal. Não. A estratégia não é o mais importante. Até porque, quando você vai atrás de estratégias mirabolantes, elas são sustentáveis? Me fala. Fala aí, bonitinha, que segue a fulana de tal, a blogueira fitness, a musa inspiradora. É sustentável fazer o que ela faz? Não é. E você está se inspirando nos lugares errados às vezes, né? Porque as pessoas tem pessoas que vivem pra isso. Eu que não vivo pra isso, que eu vivo aqui trabalhando no escritório, ainda treino, ainda tenho uma puta da dificuldade. E vocês ficam aí, cara, não. Tá vendo? Não, né, Lorena? Um não bem grande. Qual que é o segundo estágio? História. Aqui nós começamos por um lugar que não é o primeiro. Esse aqui é o meio.
A estratégia é o último. Como é o último? A história é o segundo. Nós nunca olhamos para ela. Qual é a história que você tem contado para você mesmo? Qual é a história da sua vida? Qual é a história que você tem acreditado? Qual é o acúmulo de histórias que você tem guardado no seu subconsciente, na sua mente consciente, porque você alimenta isso diariamente? E você chega numa conclusão que, não, nem vou fazer. Lembra da nossa quebra-crença? É possível, sou capaz, sou merecedora. O é possível? Não, a sua história não te possibilita. A sua história não está te possibilitando a chegar onde você deseja. E você não muda a história, você quer mudar a estratégia. Não muda a história. E a história, ela faz o seguinte. Olha uma história que eu escutei esses dias. Laís, eu não vou mais, eu não consigo, eu queria emagrecer 5 quilos, mas eu realmente não consigo, porque eu já tentei milhões de vezes. Eu falei, nossa, milhões de vezes? Sério mesmo, você tentou milhões de vezes? Você chegou no 1000, pelo menos? Não. Milhões não, milhares. Eu tentei milhares de vezes. Nossa, sério, então você chegou 1000 e tantas. Você tentou várias estratégias, você tentou 1000 estratégias diferentes. Foi isso mesmo? Não, tá, vai. Eu tentei umas centenas de vezes. Aí eu, então você chegou a 100 tentativas. Tá, Laís, eu cheguei umas 10. Na verdade, eu tentei 2 coisas, não deu certo e eu já desisti. Tá. Então, qual que é a história que você tá contando pra você? Que você já tentou de tudo e não dá certo? Qual é a história que você está contando sobre a genética da sua família? Que a sua mãe sempre foi gordinha e por isso que você vai ser gordinha e que seu braço sempre vai ser gordinho? Ou qual foi a história que você já sabe qual foi a minha história? Que eu sempre fui ectomorfa, nunca vou conseguir ter um glúteo, eu nunca vou conseguir ganhar massa. E a história que a gente conta, gente, ela fortalece o nosso comportamento. Não tem como ser diferente. Sabe quando você era adolescente, está na mesa ali almoçando com seus pais, você fala assim, pai, pega o sal pra mim. Aí fala, meu filho, você tá ficando louco? Vai lá e pega. Eu tô ocupado, você sabe onde o sal tá. Não, eu não sei onde o sal tá, não. Eu já fui lá, procurei e não achei. Vai lá, o sal tá naquele lugar. Aí você levanta da mesa, emocional. Diálogo interno. Eu não sei onde o sal tá. Eu não sei, eu não achei o sal. Eu não achei o sal. Eu não achei o sal. O sal não tava lá, eu já procurei. E você vai indo. Você vai indo. O sal não tá aqui. Na sua cabeça, o sal não tá aqui. Eu não achei o sal. Nossa, por que ele não podia ter pegado o sal pra mim? Custava ele pegar o sal pra mim? Aí você abre o armário. Você procura o sal. Não sei onde tá o sal. Nossa, o sal sumiu. Alguém pegou o sal. Alguém tirou o sal daqui. E você fala, cara, não achei. Pai, eu não achei o sal. Você pode me falar onde tá o sal? Aí ele vai, abre o armário e pega. Aqui o sal. Você não tá vendo o sal? O sal tá bem aqui, aonde eu te falei. Você que não tinha uma capacidade de enxergar o sal, ou você contou tanto a história que o sal não estava ali, que você não conseguiu enxergar o sal. Alguém tem alguma história parecida com isso? Eu não sei onde você está e em qual resultado você quer chegar, mas a história que você está repetindo te coloca no que a gente chama de black spot. Te coloca num ponto que você não consegue enxergar nada que vai te levar ao caminho. Nada que vai realmente te aproximar do resultado que você deseja. Aquilo que você estiver procurando, você vai enxergar. Se você está procurando pela história que você está repetindo na sua cabeça, você vai encontrar. Sabe quando você decidiu que você ia ter um carro X? Eu decidi que eu ia comprar uma Q3 branca Sportback. Sabe qual é o carro que eu mais enxergo na rua? Uma Q3 branca Sportback 2022. Simples assim. Quando você decide algo e coloca aquilo na sua cabeça e você passa a contar uma história sobre isso, você começa a encontrar isso na sua vida. Não tem como ser diferente. Por isso a gente treina primeiro a mente, para depois enxergar e alcançar o corpo que a gente deseja. E no ISC a gente faz isso para todas as áreas. Então, primeiro você precisa, não é mudar a estratégia, sim mudar a história que você tem contado para você. Porque quanto mais você fala que você tem dificuldade de emagrecer, que o seu metabolismo ele é lento, que você não gosta de comer tal coisa, que você não gosta de treinar, que a academia é chata, mais disso você vai encontrar. A gente não experiencia a vida como ela é. Nós experienciamos a vida que focamos. Você não vive aquilo que Deus tem para você. Você vive aquilo que você tem focado em querer viver. Eu passei, acho que ano passado inteiro, falando pra vocês nos meus stories que eu odeio treinar perna. E que eu tinha facilidade de ganhar massa muscular em membros superiores. Olha a historinha que eu contava pra mim. Sabe o que aconteceu? Na verdade,
Eu passei a vida inteira amando treinar costas e treinando costas no meu limite. Então eu amava sentir aquela dor, sabe? No meu dorsal, meu trapézio, os meus ombros. Eu amava. Então eu ia no meu limite. Eu treinava com a melhor técnica, com alta intensidade, seguindo a minha periodização. Isso por mais de 10 anos. Eu tenho uma super facilidade para ganhar braço, costas, muita. E aí eu falava pra mim, a historinha era que eu era ectomorfa, que eu era magra, que eu nunca ia desenvolver membros inferiores, bunda, aquela bunda que eu achava linda as meninas, eu não ia ter. Aí sabe o que acontecia? Essa é a história que eu contava. Essa eram as minhas crenças, esses eram os meus paradigmas. E aí eu ia pra academia e odiava, eu já ia falando, eu odeio treinar perna, nossa, hoje eu vou morrer, nossa, hoje eu vou sofrer. Odeio treinar perna, afundo, odeio fazer afundo, agachamento pesado, mas quer saber, eu nem vou treinar tão pesado assim, porque o meu biotipo não me possibilita desenvolver membros inferiores. Então, eu vou por ir. Vou passar na academia. Aí eu ia de um aparelho pro outro, eu não conseguia chegar nenhum pico de contração, eu não sentia meu quadríceps latejando de dor, igual eu sinto hoje, eu não sentia minha bunda daquele jeito que eu mal consigo sentar no meu escritório aqui pra trabalhar o dia inteiro, que minha bunda tá doendo, tanto de peso que eu peguei. Eu não chegava no meu limite e eu falava que era a minha genética que não me possibilitava desenvolver glúteos. Essa era a história que eu contava pra mim. Essa foi a história da minha vida em relação ao meu corpo. No dia que eu mudei a minha história, eu mudei a forma como eu sentia, eu mudei a forma como eu agia. Tudo está na sua mente. Parte do seu plano mental, pro seu coração, pro seu sentimento, pra emoção, que você vai olhar o triângulo aqui agora. Eu acho que não dá, né? O triângulo, gente, a gestão emocional, eu vou mostrar pra vocês toda segunda e quarta, né? Então, segunda-feira, eu mostro pra vocês o triângulo da gestão emocional. Tudo que eu falei pra vocês hoje aqui já dá pra ter muita expansão de consciência pra chegar no basta, pra colocar intensidade no processo, não dá? Aperta aí, Lorena, acho que a Lorena tá aqui, né? Aperta aí o coraçãozinho pra falar que sim, dá pra chegar. Eu quero finalizar agora com justamente o primeiro estágio, que deveria ser o nosso foco. Eu falei pra vocês que a gente parte da estratégia, a gente parte do como. E é por isso que a gente erra, porque o como ele é o último. O meio é a história. Pelo fato de eu ter contado a mesma história por 10 anos na minha vida, eu falei que eu tinha facilidade para ganhar membros superiores. E uma certa dificuldade para ganhar bunda. E hoje saí de uma bunda de 91 centímetros para uma bunda de 99 centímetros, rumo aos 102, que é o meu objetivo. E aí? Realmente era uma dificuldade, uma falta de habilidade, uma incapacidade? Ou era a repetição de uma história que eu contava todo santo dia para mim? E me fazia me sentir, nem quero ir pra academia não, hoje é dia de perna, vou sofrer. E na hora que eu chegava lá, não quero sofrer não, vou treinar igual meu nariz. E o resultado tá como? Do mesmo jeito. Não tem como você pensar de uma forma, sentir de um jeito e chegar lá na academia e arrasar no treino de perna. Não vai dar certo, não é assim que funciona. E aí, o primeiro estágio, você precisa de entrar num state of mind. State of mind. Um estado mental e energético. Nada disso vai ser possível se a sua energia estiver baixa. Você pode encontrar o melhor como, que você não vai dar o seu 100% se a sua energia estiver baixa. Por exemplo, você gosta de pessoas que, por exemplo, a sua energia é uma energia 9. Você tem uma energia 9, você é autoastral, você é feliz, você é pra cima. Você vai se relacionar com uma pessoa de energia 4? Me fala a verdade. Você vai se envolver, você vai querer namorar, você vai querer casar com uma pessoa nível 4, nível 5? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, quando você acorda e você sente que a sua energia tá 2 e você precisa de bater uma meta naquele dia no seu trabalho, e aquela meta exige uma energia mínima, 7, 8, 9, 10, o que você vai fazer? Você vai ter que mudar o seu estado energético, você vai ter que mudar a sua energia. Todos os dias eu posto, eu passando vergonha pra vocês aqui, pra mostrar pra vocês que vocês precisam sintonizar a sua energia com o seu resultado desejado. O seu estado atual precisa energeticamente se aproximar do seu estado desejado. E esse processo é a gestão emocional, mas primeiro você passa pela gestão energética, gestão energética, para que você construa as novas histórias. Aqui, a repetição, passe a gerir a sua emoção e os seus sentimentos para que você se coloque nessa mesma faixa de frequência, faixa vibracional, e você então esteja alinhado, estado atual com estado desejado, e aqui você consegue
Sim. Como aumenta a minha energia? Sinto ela baixa. Perfeito, Lorena. É o exercício de hoje. Eu passei por toda essa expansão de consciência para eu poder entregar o exercício, porque sem vocês saberem isso que eu acabei de falar para vocês, vocês não colocam em prática o exercício. Eu amei você perguntar, porque se eu deixasse assim, ó, o exercício é tal, 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 faça. Vocês não fazem. Não fazem. Porque vocês não entendem. Olha, eu preocupada com o como. Mas tá certa. Você precisa saber o como, pelo menos. Mas não precisa começar pelo como. Mas o como, Lorena, o como é a estratégia, dieta e treino, tá? Estaria errado se você tivesse feito igual a maioria das meninas estão fazendo comigo agora. Falando assim, Liza, eu quero saber qual que é o treino que eu vou seguir, qual que é a dieta que eu vou seguir. Isso tá errado. Agora, você me perguntar qual é a energia, como eu mudo a minha energia, essa pergunta tá super certa, porque é daí que eu vou partir. Vocês vão mudar o seu estado energético, vai fazer a gestão energética, vai gerir as emoções para que se eleve do atual para o corpo desejado e você se coloque no como. Aí você entra no como, aí você permanece no como, aí você tem constância que leva a resultado. Perfeito. Então, onde que eu preciso de mudar? É a estratégia? É a história ou a energia? Primeiro, energia, depois a história e depois o como. Porque o seu foco, gente, ele está no seu estado. Se você não está bem, se não está bem de energia, se não está feliz, você vai fazer alguma coisa muito diferente do seu estado energético, do seu estado emocional? Óbvio que não. Não tem como. Não é à toa que Tony Robbins, eu tô fazendo a imersão todos os dias, né? Eu tinha um ticket do Unleash the Power Within, que era na Austrália. E aí eu vim pro Brasil, perdi. E aí todos os eventos que tem online, eles me dão o ticket VIP, ticket para eu poder entrar. Então eu tô fazendo 5 dias. E ontem o Tony Robbins, ele passou uma parte, e aí a gente deixa as perguntas ali, né? A minha pergunta não foi selecionada, mas hoje vai ser. Hoje às 4 horas até 10 horas da noite, tô nessa imersão. E aí, minha nutricionista fala muito perfeito, Rayane. Perfeito. Energia, tudo é energia. Você entrou agora, eu passei por um puta conteúdo antes, que assim, tá maravilhoso. Assiste, salva a live, assiste. Gente, vocês, por favor, vocês estão vendo que eu tô ficando até rouca de tanto conversar com vocês. Comenta na live, manda a live pra alguém. Vocês sabem o quanto tá difícil engajar o Instagram. Então, se o conteúdo te ajudou em assim, ó, em 1%, me ajuda também a levar esse conteúdo pra mais pessoas. Então, quando o Tony Robbins ontem virou e falou assim, não tem como. Ele começa toda a palestra fazendo aquele movimento, né? Porque ele precisa de aumentar a vibração, ele precisa de aumentar a energia. Se você não aumenta a sua energia, você não consegue dar o seu melhor no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, naquilo que você quer conseguir, em nada. Então a base é energia, energia, história e como. Existem exercícios posturais que eu vou passar, existem exercícios respiratórios, existem inúmeros exercícios e tem os mais eficientes que eu coloquei na minha vida. Vocês vão encontrar o seu caminho, o como de vocês vão encontrar. Eu vou dar opções para vocês testarem. Tudo na vida é teste. Tudo na vida é teste. Não tem como você achar que você vai fazer uma coisa e vai dar certo de primeira. Não tem como. Então, aqui, eu finalizo com vocês falando que primeiro a gente treina o nosso sistema nervoso. Primeiro a gente olha onde a gente está travado. Primeiro a gente realmente reconhece quais são as interferências. Primeiro a gente analisa tudo isso para depois ir para a dieta perfeita e para o treino perfeito. Até porque, gente, deixa eu te contar, não existe essa dieta perfeita e nem o treino perfeito. O treino que eu faço basicamente é o mesmo, a vida inteira. Mudou a intensidade e repetição. Como tudo que a gente aprendeu hoje. Nós precisamos de olhar para intensidade e repetição. E vocês sabem que eu estou dizendo, não é sobre intensidade de carga e nem repetição de séries. Assiste a live inteira para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso. Então, existe uma gama de exercícios que eu vou deixar para vocês hoje às 18 horas e 18 minutos no nosso grupo. Quem não está no Mentalidade Sarada, entra. Não sei se tem vaga, porque não sou eu que gerencio isso, é a equipe, mas tem um link na minha bio para você entrar e participar disso. São 28 dias de mudança de mentalidade para alcançar o corpo que você deseja. Por quê? Por quê? Vocês perceberam isso aqui nessa aula de hoje. O corpo que você deseja, o corpo que você quer, está na mentalidade que você não treina, porque você vai se sabotar, como você sempre se sabotou. Ou você vai chegar lá, mas você vai voltar para onde você está hoje. Então eu vou deixar para vocês hoje às 18 horas e 18 minutos. Lembrando que sexta-feira eu tiro todas essas lives do ar, porque elas vão para a plataforma. O MS é um treinamento meu
O mais barato que existe, não sai nem R$9 pra você. Então, se eu fosse eu entrava lá e pegasse essas lives, gente, assistisse no ouvido, no carro, limpando a casa 1000 vezes. Porque toda vez que você escutar, você vai estar entrando no processo de repetição e você vai internalizar de forma diferente. Você vai gerar expansão de consciência, você vai entrar no seu basta, não pelo trauma, mas por compreensão. Esse é o principal caminho que vocês precisam de colocar para fazer algo virar rotina, tá bom? Façam virar rotina, entre lá no nosso grupo. Muito obrigada. Ter vocês aqui pra mim é um privilégio, porque sem ter vocês pra aprender eu não poderia ensinar. E minha grande paixão, meu grande dom é ensinar isso, porque isso aqui é a minha vida. Desde os meus 14 anos, basicamente, eu vivo a atividade física, eu vivo a alimentação saudável, eu vivo o autoconhecimento aqui na Austrália, e poder entregar isso pra pessoas que querem desenvolvimento, pra mim, é simplesmente, literalmente, a missão. É o porquê que eu vim na Terra. Então, obrigada pela vida de vocês. E não somente isso, eu não quero que vocês só passem e achem, nossa, que legal, a Liza faz um trabalho muito bacana. Eu quero que vocês me mostrem resultado. Se vocês puderem contribuir com a minha vida, tragam resultados. E me mostra. E me marca. Todos os stories me marca. Coloca na sua frase lá, ó. Faça virar rotina. Mentalidade sarada. Me marca que eu reposto. Isso pra mim enche meu coração. Vocês não têm ideia. Ontem eu recebi vários depoimentos e isso me faz muito feliz. Então, muito obrigada. Marcou as suas amigas aqui. Se não marcou, marca. Manda essa live pra 1 milhão de pessoas. Me ajuda a engajar essa mensagem pra todas as mulheres que precisam desse empurrãozinho. A gente sabe que é importante demais a gente estar bem com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa autoestima. Então leve essa mensagem adiante, esteja lá no grupo, clica no link e entra pro nosso grupo, pro nosso time, pra nossa comunidade de mulheres de mentalidade sarada, atletas. Seja um atleta, vai treinar, se prepara, tá? Não fica aí sendo safada na vida não. Larga de ser safada e faça virar rotina. Beijos!